Curso áudio. Direito tributário. O Estado direciona suas atividades para suprir as chamadas necessidades públicas. Precisa levantar recursos financeiros para colocar à disposição dos contribuintes serviços e produtos, cujo fim é a satisfação destas necessidades. Para isso, é necessário contar com o patrimônio particular, cobrando tributos e tarifas ou confiscando bens. Direito tributário é ramo do direito público. Portanto, nas relações jurídicas tributárias, o Estado figura em posição de supremacia. O Estado é detentor do poder de tributar, e esse poder é partilhado entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Cabe à União legislar sobre normas gerais do direito tributário, mas o Estado mantém competência suplementar. Se não houver lei federal, o Estado fica com competência legislativa plena. Mas, sobrevindo a lei federal, somente serão válidas as disposições estaduais que não contrariem as federais recém-editadas. Ter competência tributária é ter aptidão para instituir tributos. Envolve o poder de fiscalizar, cobrar tributos e legislar a respeito. Não tem competência tributária o ente público desprovido de poder de legislar. Assim, a competência tributária pertence exclusivamente à União, Estados, Distrito Federal e municípios. É intransferível. A capacidade tributária tem outro conceito. Envolve apenas a fiscalização e a cobrança, sem poder de legislar. Esta capacidade é delegável. A competência pode ser privativa, quando pertence a uma só entidade, como no caso do ISS, que é atribuído aos municípios. Comum, quando pertinente a todas as entidades, como é o caso das taxas e contribuições de melhoria, dentro da área de atuação de cada uma. A competência é concorrente quando atribuída aos municípios, aos estados e à União, ficando esta com o poder de editar as normas gerais e os outros entes as normas suplementares. Porém, no caso de omissão da União, os outros entes públicos podem editar também as normas gerais, que serão válidas enquanto perdurar a omissão da União. Competência residual. É a faculdade dada à União de lançar outros impostos, por lei complementar, além dos previstos no artigo 153 da Constituição Federal, desde que não cumulativos e com fato gerador diverso dos impostos existentes. Competência extraordinária é a referente a impostos que podem ser criados pela União, no caso de guerra. Tributo. O conceito é dado pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vejamos os termos deste conceito. Prestação pecuniária é prestação em dinheiro. Compulsória, quer dizer, obrigatória, imposição pelo Estado. Que não constitua sanção de ato ilícito, isto é, que não se trate de multa. Instituído por lei, deve obedecer ao princípio da legalidade. Atividade administrativa plenamente vinculada. É aquele ato que não deixa margem para o administrador escolher a conveniência e oportunidade. É o contrário de ato discricionário, que dá ao administrador certa liberdade para escolher a conveniência e oportunidade do ato. Tributo é o gênero, que pode ser dividido nas seguintes categorias: impostos, taxas, empréstimos compulsórios e contribuições, sendo as contribuições subdivididas em contribuição de melhoria e contribuição social. Imposto é um tributo que independe da contraprestação estatal, isto é, o Estado cobra independente de prestar qualquer serviço em relação ao contribuinte. Tem caráter genérico, porque a aplicação posterior dos recursos será para custeio da administração e para benefícios de toda a comunidade, como ocorre, por exemplo, com os serviços de saúde pública sem destinatário específico. Taxa é um tributo relacionado à prestação de algum serviço público, específico, divisível,
Para um beneficiário identificado ou identificável, o serviço pode ser efetivo ou em potencial, considerando-se serviço em potencial aquele colocado à disposição do contribuinte, ainda que não tenha utilizado. Serviço divisível é o que pode ser medido de acordo com o que foi prestado a cada beneficiário. São chamados de serviços uti singuli. Já aos serviços não divisíveis e não individualizáveis é dado o nome de uti universi. Empréstimo compulsório é um imposto qualificado pela promessa de restituição. É de competência da União nas seguintes hipóteses: calamidade pública, guerra externa ou em sua iminência, financiamento de investimentos públicos urgentes ou de grande relevância social. Contribuição de melhoria é um tributo sobre a valorização de imóvel particular em decorrência de obras públicas realizadas. É cobrada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. É instituída para fazer face ao custo da obra pública que valorizou o imóvel. Contribuição social é tributo destinado à coleta de recursos para certas áreas de interesse do poder público. Tem destinação certa, sendo recolhido com finalidade pré-determinada, indicada na lei que a instituiu. Princípios tributários. Princípio da legalidade. Tributo só pode ser criado ou aumentado por lei. Princípio da anterioridade. Por este princípio, a lei que cria ou aumenta tributo só vale a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação, ou seja, primeiro a lei, depois a cobrança do tributo. Existem exceções. Não se sujeitam ao princípio da anterioridade os seguintes impostos: Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, Imposto sobre Importação, Imposto sobre Exportação, Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, também nos casos de calamidade pública e guerra. A Emenda Constitucional número 42 agregou o princípio da noventana ao princípio da anterioridade. Em qualquer caso, sem prejuízo do princípio da anterioridade, a aplicação do tributo só pode ocorrer após 90 dias da edição da lei respectiva. Veja o artigo 150 da Constituição, inciso 3º, a linha C, com redação dada pela Emenda número 42. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º. Cobrar tributos. A linha C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Princípio da irretroatividade. A lei tributária só alcança fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. A retroatividade só é admitida quando favorece o contribuinte. Princípio da igualdade ou isonomia. A lei, em princípio, não deve tratar com desigualdade os contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Princípio da capacidade contributiva. O tributo pode ser cobrado de acordo com as possibilidades de cada um. Faz parte do princípio da igualdade. Princípio de vedação ao confisco. O tributo não pode ser tão oneroso que chegue a representar um confisco. Princípio da imunidade recíproca das esferas públicas. A União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem instituir impostos uns dos outros. Princípio da não cumulatividade. Por este princípio, compensa-se o tributo que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Este princípio não é geral, sendo aplicado apenas no IPI, no ICMS e em eventuais impostos que vierem a ser criados pela União na sua competência residual. Na apuração contábil do IPI e do ICMS, o imposto a ser pago é lançado como débito e o que já foi pago nas operações anteriores é lançado como crédito. A diferença entre esses débitos e créditos é o que efetivamente deve ser recolhido em determinado período. Princípio da uniformidade nacional.
O tributo da União deve ser igual em todo o território nacional, sem distinção entre os estados. Princípio da tipicidade. O tributo só incide sobre fatos típicos, ou seja, previamente descrito em lei. Princípio da vedação em razão da procedência ou destino. É vedado aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Legislação. Vigência e aplicabilidade. Uma lei entra em vigor com a sanção do Poder Executivo e a publicação no órgão oficial. Em geral, as leis indicam a data em que entrarão em vigor, mas se nada dispuser a respeito, entrará em vigor no território nacional 45 dias após sua publicação. Fora do país, o prazo é de 3 meses. O período entre a publicação e a data fixada para sua entrada em vigor é chamado de vacatio legis, que quer dizer vacância da lei. A aplicabilidade da lei. É a possibilidade de aplicação da lei vigente a um caso concreto, respeitados os princípios tributários. Por exemplo, a regra que impede o poder público de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Trata o exemplo do princípio da anterioridade em que a lei, embora em vigor, só poderá ser aplicável a partir do dia 1º do ano seguinte ao de sua publicação, salvo algumas exceções. Sem prejuízo do princípio da anterioridade, deve ser obedecida também a noventana, ou seja, o tributo não poderá ser cobrado antes de 90 dias da edição da lei respectiva. Lei vigente é a lei pronta e acabada. Lei aplicável é a lei que, além de estar em vigor, não tem impedimentos para ser aplicada. Interpretação da lei. A lei pode ser interpretada das seguintes formas: literal, quando é baseada nas regras da gramática, ao pé da letra. Sistemática, é a interpretação dentro do contexto que está inserida. Procura harmonizar o texto da lei com o resto do sistema jurídico. Teleológica, analisa a finalidade da norma. Procura entender os fins a que a lei foi editada. Histórica. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.